Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Gutmann e hoje nós estamos num cenário diferente, olha só. Isso está acontecendo porque eu não tinha planejado gravar esse vídeo. Hoje, na verdade, vai sair o primeiro vídeo de uma série muito legal que eu estou planejando para vocês, mas esse vídeo será postado em breve. Isso porque alguns dias atrás ocorreu a polêmica da retirada de livros durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, e isso mobilizou muita gente e reviveu uma discussão muito importante hoje em dia: o que pode e o que não pode ser considerado censura. O objetivo desse vídeo não é nem criticar, nem justificar a atitude do prefeito, e sim aproveitar o caso para a gente entender um pouco melhor do conceito de censura e em que momentos ele pode ser aplicado ou não. Isso é um tema muito importante nos dias de hoje, porque muita gente usa essa palavra com significados diferentes, prejudicando a comunicação. Mas agora vamos lá. O vídeo vai funcionar da seguinte forma: eu separei 6 casos que podem ser considerados censura ou não, e a gente vai analisar e discutir um pouco sobre eles. Os primeiros casos vão ser mais extremos, para a gente criar um referencial, e aos poucos eles vão ficando mais sutis, até chegar no final, no caso mais recente, que é o da Bienal do Livro. Caso número 1. Censura no regime militar. O regime militar foi um período na história brasileira em que a política era comandada por militares. O período começou em 1964, em reação ao presidente João Goulart, que havia tentado fazer uma reforma agrária no Brasil, até 1985. Com o Ato Institucional 5, em 1968, foi decidido que todo o conteúdo de comunicação em massa deveria passar pelo governo, passando por aprovação de agentes autorizados. Isso fez com que filmes, jornais e até músicas precisassem de aprovação para serem publicados. O fato é que essa autorização do governo seguiu uma orientação política, ou seja, um conteúdo que não fosse de acordo com o pensamento do governo não era aprovado, e muitas vezes era substituída por receitas de bolo ou apenas tarjas pretas no meio da matéria. Podemos definir censura como o bloqueio de circulação da informação em qualquer meio de massa, podendo ter o objetivo de influenciar a opinião de outra pessoa, ou seja, um objetivo político, ou, por exemplo, de preservar emocionalmente o indivíduo, ou algum outro. Aqui, nós vamos usar o sentido político de censura, porque esse sentido já é entendido por muitas pessoas como sendo o único sentido da palavra censura. E além disso, não há uma palavra específica para censura política. Então, o regime militar pode ser considerado um exemplo da forma mais institucionalizada de censura política, a censura prévia, que ocorre antes dos conteúdos serem definitivamente publicados. Uma característica específica desse tipo de censura é que, além de limitar a exibição de certos conteúdos, ela também concentra a produção midiática, já que é preciso mobilizar pessoas para avaliar todos os conteúdos. E não seria possível assim nascerem iniciativas como o jornalismo independente, mesmo que não critique tanto o governo, por causa da necessidade de mobilização de muita gente para que o governo possa censurar ou não o conteúdo. Eu fico imaginando se a internet existisse em 1968, se a gente teria YouTube ou não por causa da censura. Até hoje, esse tipo de censura ocorre em países como Arábia Saudita, China e Coreia do Norte, sendo que nos dois últimos, a censura prévia também ocorre na internet. E é por isso que não existe YouTube em nenhum dos dois países. Então esse caso é o que geralmente a gente já imagina como censura. Mas e nesse outro caso? Caso número 2. Classificação indicativa. No Brasil, é permitido com que qualquer pessoa assista filme em casa, desde que não seja pornografia infantil e conteúdo para maior de 18 anos, caso você não tenha mais de 18 anos. Porém, no cinema, é preciso que crianças e jovens comprovem sua idade para conseguir entrar na sessão, ou estar acompanhado de um responsável. Nesse caso, há uma análise prévia e há um tipo de censura. Ela tem o objetivo de proteger crianças e jovens de conteúdos prejudiciais. E há uma agência técnica do governo, chamada CONCID, para avaliar os conteúdos e dar uma recomendação de faixa etária, que precisa ser respeitada nas salas de cinema. Ou seja, isso não se aplicaria ao tipo de censura que nós estamos avaliando, que é uma censura política. Porque essa censura não tem o objetivo de influenciar ninguém. E essa censura dá autonomia para os pais tomarem decisão. Em alguns países, essa classificação é feita por agências que nem são do governo, como no caso dos Estados Unidos e no Canadá. Uma curiosidade é que na Arábia Saudita eles possuem uma classificação específica para 21 anos ou mais. Eu posso estar errado, mas eu imagino que esses casos tenham sido mais tranquilo para vocês perceberem o que é e o que não é censura. Mas o próximo caso já vai ser um pouquinho mais complicado, mas não tão. Caso número 3.
Páginas e perfis removidos pelo Facebook. Em 2018, o Facebook removeu algumas páginas e perfis conhecidos do Brasil com a justificativa deles estarem participando de uma rede de notícias falsas. Influenciadores ligados a essas páginas acusaram o Facebook de estar sofrendo perseguição política, já que mais páginas liberais e conservadoras, ou seja, com uma tendência mais de direita, foram removidas, do que páginas com uma tendência mais de esquerda, mais progressista. Embora isso tenha acontecido no passado, ainda são feitas muitas acusações ao Facebook e ao YouTube por serem pouco transparentes em sua política de remoção de páginas, ou por ter motivações duvidosas ao remover esse tipo de conteúdo. Contudo, isso não pode ser considerado censura. E continuaria não sendo censura se amanhã o Facebook chegasse e falasse que você só pode publicar na plataforma trechos do Manifesto Comunista. É que ninguém te obriga a usar o Facebook. Você tem outros lugares na internet para dizer a sua opinião, como o Twitter e o Reddit. Caso todos eles resolvam fazer isso ao mesmo tempo, nada impede de você criar uma plataforma nova. E vamos combinar que o Facebook ia perder muito usuário e anunciante, e não ia querer que isso acontecesse. Muitos aqui já devem conhecer essa história, mas eu vou explicar rapidamente para quem não conhece ou não se lembra direito. Caso número 4, o artigo 13. Na virada de 2018 para 2019, a União Europeia aprovou um pacote de leis com o objetivo de proteger os direitos autorais de alguns artistas. E um artigo desse projeto, o artigo 13, dizia algo mais ou menos assim: Ei, YouTube, sites que hospedam conteúdo. Acabou essa palhaçada de vocês ficarem ganhando dinheiro e as empresas de direitos autorais ficarem procurando problemas. Não. Agora vocês que têm que procurar e vocês que têm que se responsabilizar pelos vídeos que são postados na sua plataforma. Vocês agora que têm que fazer isso antes de qualquer conteúdo ser publicado. E aí o YouTube mobilizou vários criadores de conteúdo para fazer com que esse artigo não fosse aprovado, porque o YouTube não ia poder fazer essa análise de todos os vídeos em sua plataforma, mesmo que sejam da União Europeia, e isso acabaria bloqueando o upload de conteúdo na União Europeia. Bem, o artigo foi aprovado, mas os países ainda estão decidindo como aplicá-lo. Então ainda vai demorar um pouco para ele começar a valer mesmo. Mas e aí, é ou não é censura? Levando em consideração o caso anterior, dá a impressão que não. Mas aí a gente precisa considerar dois fatos. As redes sociais afetadas pelo artigo 13 não vão remover esses conteúdos por livre e espontânea vontade, e sim porque foi imposta a elas uma legislação. E essa legislação foi imposta por interesses econômicos e políticos. Então é possível dizer sim que há um bloqueio de conteúdo motivado por interesses políticos. E esse bloqueio não se limitaria a uma plataforma. Esse caso talvez algumas pessoas não conheçam, mas é muito importante trazer ele para a nossa discussão. Caso número 5. Verbas da Ancine. Para quem não sabe, o governo tem uma Agência Nacional de Cinema Brasileira, que é a Ancine. A agência estimula e apoia a produção de conteúdo audiovisual brasileiro e patrocina vários tipos de conteúdo. E muitos desses conteúdos só poderiam ser feitos com o apoio da Ancine. Recentemente, alguns projetos com cunho LGBT, como a Fronte, Religar e Cream e o Sexo Reverso, iam receber esse financiamento, mas ele foi revisto e bloqueado pelo governo. A justificativa de não ser um conteúdo importante para as pessoas assistirem. Atualmente, o Ministério Público Federal ainda está investigando se é ou não uma censura. Mas se valendo das definições que nós fizemos no início do vídeo, deixar de receber um incentivo por interesses políticos pode ser injusto, mas não pode ser considerado uma censura. Isso porque o governo não está impedindo a realização do filme, apenas deixando de facilitar. Teoricamente, o filme ainda pode ser feito, só que não com dinheiro público. Essa medida ela tem a mesma motivação política e o mesmo impacto que uma censura. A motivação é influenciar as ideias das pessoas, e o impacto é que menos filmes LGBTs aparecerão nos cinemas brasileiros. Mas não é possível dizer que isso é a mesma coisa que você proibir a exibição de um filme, o que seria, de fato, uma censura. Agora chegamos ao caso 6, onde finalmente vamos falar sobre a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Caso número 6, retirada de HQs na Bienal. No dia 6 de setembro, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decidiu recolher os exemplares da revista Vingadores, A Cruzada das Crianças, por ter uma cena de beijo homossexual, o que para ele seria considerado um conteúdo pornográfico. Um juiz reverteu a decisão do Crivella e logo depois outro juiz tirou essa reversão. E só no dia 9 de setembro, o ministro do STF, Dias Toffoli, liberaria de novo a comercialização desses livros. Ou seja, para o prefeito Marcelo Crivella, esse caso seria parecido com o caso 2, sobre classificação indicativa de filmes. Aí surge a questão, essa censura foi técnica ou política?
Uma relação homoafetiva não se diferencia na classificação de conteúdo de uma relação heteroafetiva. E essa diferenciação, se ocorresse, seria ilegal. Os critérios técnicos para a classificação indicativa de conteúdo são o nível de nudez e o grau de explicitude de uma relação erótica. O que é considerado, na análise dos técnicos, é a supervalorização do porte físico. Então o conteúdo seria avaliado para a idade de 12, não de 18 anos. Logo, a motivação do recolhimento desses livros não foi técnica, foi política. E se houve motivação política para o bloqueio de compartilhamento do conteúdo, eu estou repetindo essa definição 1 milhão de vezes, eu sei, a gente pode considerar que houve sim censura. Bom, eu fico muito feliz que você tenha assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Desculpa pelo cenário improvisado, é porque eu realmente queria falar sobre esse tema e eu não tinha como gravar em um lugar melhor. E se você está conhecendo o canal agora, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho, claro, para você receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo e quer apoiar a produção de conteúdo educativo sobre política no YouTube. Os likes ajudam muito na promoção do vídeo no YouTube. E qualquer crítica, sugestão, elogio, não se esqueça de deixar aqui nos comentários ou no formulário de feedback que está na descrição. É isso, gente. Valeu!